Boa tarde, galera do TikTok, grande abraço, Deus abençoe todo mundo. Gente, passando aqui rapidinho aqui para desejar a todos uma ótima tarde e pedir para que todos se unem, vamos se unir, vamos lutar contra esse mal que está acontecendo no Brasil. A gente não pode ficar de braços cruzados, independente de partido, ou que é Lula, ou que é Bolsonaro. O que está acontecendo no Brasil vai muito além disso. Tem gente passando fome no Brasil, famílias que não estão mais dando conta de auto se sustentarem. E a gente às vezes fica pensando, né? Como seria bom se nada disso estivesse acontecendo, mas está acontecendo no Brasil. Então a gente tem que se unir mais, né? Dar mais valor à vida, mais valor à amizade, procurar se unir, né? E eu vejo muita gente brigando aí pelos políticos, né? Lula, Bolsonaro, e não é hora para isso. A gente tem que se unir com o povão, né? Com a nação brasileira. Os políticos nem pensam na gente, né? Nesse momento eles não pensam na gente. Então não vale a pena a gente estar se matando, falando sobre política. Nesse momento o que a gente quer é que a situação do Brasil se resolva. E não fomos nós, né, que causamos isso tudo. Não foi, né? Não foi. E a gente não causa nada, a gente só quer o direito de ir e vir, trabalhar e comer todos os dias. Mas tem muita gente passando fome no Brasil. Essa é a verdade. Muita gente passando fome. Não estão mais dando conta de pagar as contas e nem de comer. Um exemplo é o auxílio emergencial. Olha só, quantas pessoas não estão esperando esse auxílio emergencial que nunca sai, né? E quando for sair, vai ser 3 vezes menos do que era. Será que as pessoas vão conseguir se alimentarem com esse valor X que o governo está dando? Né? Será que um outro governo, será que teria condições de dar um auxílio melhor às pessoas? Então essa fica só no pensamento da gente, né? A gente não precisa discutir sobre o assunto, a gente sabe, né, que está acontecendo uma grande malandragem no Brasil, vamos dizer, e é verdade, o Brasil... ele não está mais sendo um Brasil unido, porque nós também ficamos desunidos. A gente se envolveu, se encaixou na política, mesmo sem a gente saber nem o que a gente está falando, né? Eu, pelo menos, entro nessa, porque eu não sou político, eu apenas sou do lado do pobre. Eu não quero saber que quem está lá, se é Bolsonaro, se é Lula. O que eu quero, o que eu tenho que lutar é para que as pessoas vivam bem, que os pobres consigam dominar a fome, não a fome dominar os pobres, como está acontecendo. Tem gente que almoça hoje, mas não sabe se vai jantar. E se janta, não sabe se vai almoçar no outro dia. Então a gente tem que estar se unindo mais, né? Eu vejo muitos comentários aí pelas redes sociais afora. Eu acho que as pessoas estão muito focadas, né, na política, se é Lula, se é Bolsonaro, não importa quem está lá. O que importa é que a gente tem que cobrar de quem está lá para que se resolva logo, né? Que se resolva logo. Porque o pobre tem pressa para comer, gente. Essa é a verdade, né? Todo mundo é uma reclamação só. As pessoas, os cantores, né, estão também sem trabalho. Muitos estão voltando aí para casa dos pais, como a gente vê por aí. Então isso não é normal, né? Aonde? Pelo menos eu nunca presenciei isso, né? Eu nunca presenciei um tipo de coisa assim no Brasil, como estou vendo agora. E tem muita coisa que a gente também não pode nem estar falando muito, né? Principalmente nas redes sociais. Como vocês podem ver, os vídeos que postam, às vezes as pessoas fazem alguma denúncia, alguma coisa, esses vídeos nem estão indo, nem no Facebook, nem no WhatsApp, eles não vão, né? Eles não vão, porque o próprio aplicativo, ele já restringe o vídeo, já fica restrito, então não vai, né? Então essa é a questão. Eu sei que alguém está comprando parte, né, desses meios de comunicação, né? Estão unificando, vamos dizer. E a gente está perdendo espaço, né, para isso. A gente está perdendo espaço. Então, o que a gente tem que fazer é se unir mais, pedir a Deus que abençoe o Brasil, a nação brasileira, que Deus ilumine a mente, né, dos governantes do Brasil, né? Eu costumo dizer o pessoal de Brasília, né? Mas Deus abençoe cada um que consiga reverter essa situação. Agora, ficar culpando o pobre não dá. Como eu vejo aí, culpando o pobre que está pesando o planeta, que o pobre tem que acabar com a metade dos pobres, porque os pobres só dão trabalho, os pobres vão na escola para comer merenda, filho de pobre, né, no caso, que
que os pobres andam atrás de Bolsa Família, de auxílio emergencial, andam atrás de programa do governo, que tem que acabar com o pobre. Então por que isso? Só para ver que isso não é certo, gente. O Brasil é composto de gente pobre. O Brasil é do pobre, né? E são os pobres que elegem um presidente, elegem um deputado, elegem um senador. Então a gente está contando muito, né? Claro, com a ajuda dos políticos que pensam totalmente diferente, né? Porque quem bota o grande lá em cima são os pobres, não é rico não. Porque rico, se ele tem condições, ele procura ter mais, vender o voto, mas claro, porque ele tem influência com todo mundo, pastores de igreja vendendo os votos dos fiéis, a gente vê muito isso aí. Então tem muita gente infiltrada dentro das igrejas apenas para fazer o mal, né? Políticos encostados nas igrejas para ganhar voto, para ganhar apoio das pessoas, dos fiéis, que depois são chutados, são ignorados. Que nenhum político, depois que ganha, olha para ninguém não. A gente tem que pensar isso antes. Tem que pensar, mesmo sabendo que eles têm que respeitar cada voto de um cidadão de bem. Que o voto é de graça, a gente tem a obrigação de votar, sim, claro, mas o nosso voto custa muito caro, principalmente para nós, né? E é o nosso voto que muda a história do Brasil, muda a história de milhares de pessoas. Então a gente tem que dar mais valor ao nosso voto. A gente não pode ir no bonito, a gente não pode ir nem quem fala bonito. Quem fala bonito estudou muito e pode nos passar para trás. As melhores frases, as melhores palavras são das pessoas simples. Aquela pessoa que fala para você entender, não aquela que fala para te complicar. Essa é a verdade, é o que acontece no Brasil e no mundo. As pessoas vai muito dizendo, fulano é estudado, fulano fala bem, mas às vezes ele pode dizer uma palavra, falar uma coisa que você não entende, nem o significado. E o simples não, o simples fala da maneira para você entender. Então essa é a real verdade que acontece no Brasil e no mundo, né? A gente não pode ir em político que fala bem, em político que usa palavras difíceis, não. Aí muitos aí vão dizer, mas o presidente também não sabe conversar. Sim, sabe. Ele sabe conversar. Ele sabe conversar sim, e muito bem. Todo mundo sabe disso. Mas a gente não pode ficar fissurado na política, independente de partido ou não, independente do presidente Bolsonaro, independente do ex-presidente Lula, se vai ou não governar o Brasil, a gente tem que cobrar melhoria de quem está lá, porque quem está lá foi colocado lá porque o povo quis, e outra, para ter a obrigação de comandar o Brasil da melhor forma possível e não ferrar com os brasileiros, porque o brasileiro que votou, principalmente os pobres, eles votaram na melhoria para sua casa, na melhoria para sua comida. E o que